Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Se você ainda não se cadastrou, procure o cartório eleitoral levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. Nosso novo endereço é a Rua Tupis, número 172 Centro, rua atrás da Escola Polivalente. Atualize seu cadastro e esteja em dia com seu documento eleitoral. Você sabe como será o seu futuro? Alguns acham que essa resposta é impossível. Outros preferem assumir o compromisso de criá-la. Quando você se torna protagonista, fica bem mais fácil de enxergar o que está por vir. Agir com transparência. Ter responsabilidade. Trabalhar duro e se dedicar sempre. São algumas atitudes que moldam as nossas vidas. E as ações, você sabe, desenham caminhos pelos quais escolhemos chegar aos nossos objetivos. Não busque o caminho mais rápido ou até mesmo aquele que parece mais fácil. Busque aquele que te completa, que te faz ter orgulho. Kinross Paracatu. Construir o amanhã é dedicar-se todos os dias. A partir de um funcionário, sua empresa pode contratar o CopCerto, a solução completa de cartões pré-pagos para empresas de todos os tamanhos. O CopCerto facilita a gestão de pagamentos com alimentação, gastos corporativos e ações de reconhecimento para sua equipe, com uma grande vantagem. Sua empresa, funcionários e região crescem juntos. CopCerto, o único com os benefícios do cooperativismo. Contrate agora mesmo. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico e interativo com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewssaopaulo.com. Perícia preliminar indica que família teve morte simultânea em apartamento em Santo André nesse domingo. Especialistas alertam sobre o risco do trabalho infantil. Alimentação saudável registra crescimento de 26% em 2018. Estudo revela que dificuldade para arcar com as contas do mês pode provocar problemas na saúde mental. O prefeito de Paracatu assina decreto que regulamenta o Fundo Municipal do Idoso. Igualdade entre homens e mulheres é cada vez mais colocada em prática nos lares brasileiros. Conheça o projeto Dorcas, que vem se destacando na área social em Paracatu. Veja os benefícios da pet terapia no tratamento de crianças hospitalizadas. E ainda tem os resultados dos jogos desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Quase 58 milhões de brasileiros estão preocupados com as dívidas em atraso. Em média, esses inadimplentes devem 3 vezes mais do que o salário mínimo. E toda essa dificuldade para arcar com as contas impacta e muito na saúde mental e emocional dessa população.
Água, luz. É fatura do cartão de crédito, conta de água, luz, internet. Tanta conta fez a Leila, que é vendedora autônoma, acumular uma dívida de R$2.000 que não a deixa mais dormir tranquila. Vou dormir muito preocupada, perco o sono, passo a madrugada toda acordada, né? Pensando, procurando uma forma de quitar esses débitos. Esses são alguns dos sentimentos que atingem 9 em cada 10 brasileiros que atrasam contas, segundo o Instituto Locomotiva. Isso representa 58 milhões de pessoas preocupadas com os atrasos. E quanto menor a renda, maior a preocupação. As classes D e E são as mais atingidas. A pesquisa revela ainda que estar endividado pode afetar o sono, autoestima, rendimento no trabalho e até o apetite. Nós temos, na realidade, 2 pontos da questão de endividamento. O endividamento dado por questões sociais, econômicas e de políticas governamentais, né? E o endividamento emocional. O endividamento emocional muitas vezes ocorre quando a pessoa tem alguns problemas, até sente que o mundo deve para ela, etc., mas ela não consegue manter suas contas em dia. Realmente não ter preocupação com as contas no final do mês é privilégio para poucos. Hoje, a média de dívida do brasileiro é de R$3.200. Isso representa 41% a mais que a renda mensal dos brasileiros, que é de pouco mais de R$2.200. A gente fica meio desanimado com as coisas, né? Porque a gente quer sair, a gente não pode. Muito desespero, pagar as contas e não ter dinheiro, procurar emprego, não achar. Você acaba não dormindo e tentando de todas as formas, ainda mais quando você fica negativa. Para esse psicólogo, a pessoa endividada não vai conseguir mudar a situação emocional apenas com dicas de autoajuda. É preciso a mudança interna. Olhar-se internamente no sentido de ver o que sente e, a partir daí, procurar uma adaptabilidade em relação às buscas. Isso te leva ao movimento. O movimento vai trazer a possibilidade de você conseguir novas rendas. E a frente fria que derrubou os termômetros na região sul, sudeste e centro-oeste na semana passada elevou o custo dos hortifrutis granjeiros. Em São Paulo, consumidores, produtores e feirantes sofreram com a baixa qualidade das frutas e o preço salgado. A situação só deve melhorar com o aumento das temperaturas. A dona Leda vai à feira toda semana. Como de costume, foi embora com o carrinho cheio. Mas dessa vez, a sensação é que a conta ficou mais cara. Cebola está R$6 o quilo, a batata R$7 o quilo e a batata está de péssima qualidade, por causa da chuva. A explicação dos feirantes é o clima. O frio dos últimos dias fez com que a safra fosse prejudicada. As baixas temperaturas causaram geada na lavoura. Parte da produção foi perdida. E o que é aproveitado nem sempre mantém a qualidade desejada. Com menos oferta, o preço sobe. O que sobra, a mercadoria da geada quebra. Se ele vai colher 50 dúzias de espinafre, um exemplo, ou 50 dúzias de agrião, ele colher só 30, as 30 vai ter que pagar 50. Só que numa época dessa é difícil, o cara não tem como o cara repassar esse tipo de coisa. Porque está difícil a situação para nós que trabalhamos com a verdura e para quem compra também. Em uma semana, as verduras tiveram alta de 15% em média no fornecedor. Entre os legumes, a caixa da abobrinha, que custava R$50, passou para 80. O pepino subiu de R$40 para R$70. O pimentão foi de R$80 para R$120. E o tomate dobrou de preço, de R$50 para R$100 a caixa. Os reajustes não chegaram totalmente à banca, mas o consumidor sente a diferença. De repente, de um dia para o outro, as coisas sobem assim R$2, R$3 a mais. As frutas também tiveram alta. Na última semana, o abacate, por exemplo, era vendido a R$2,50. Hoje, não é encontrado a menos de R$3. As uvas subiram cerca de 30% nesse período. Mas a principal diferença foi sentida aqui, no mamão papaya. Na semana passada, com R$3, eu conseguiria levar 5 para casa. Hoje, por esse preço, eu levo apenas um. Esfriando, o preço aumenta porque eles conseguem segurar mesmo a mercadoria. Então é a hora deles aproveitar um pouco e reagir nos preços. Com temperaturas mais amenas, a previsão é que alguns preços se normalizem. Certamente essa é uma condição passageira, isso tende a se ajustar com a mudança das condições climáticas. E a Receita Federal liberou nesta segunda-feira o segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2019. E ainda
Casas que foram atingidas pelo rompimento da barragem no interior da Bahia na semana passada vão ser demolidas. Veja nos destaques desta segunda-feira. A medida foi anunciada pelo governador do estado, Rui Costa, após visita à cidade de Coronel João Sá. Segundo ele, imóveis que foram construídos de maneira irregular próximos ao Rio do Peixe serão demolidos e remanejados para áreas mais elevadas por causa do risco de desabamento. Durante esse período, as famílias que moram nessas casas receberão auxílio moradia do governo. A barragem do Coati, na cidade de Pedro Alexandre, se rompeu na quinta-feira passada e inundou o município vizinho de Coronel João Sá, deixando 1.500 pessoas desalojadas e 400 desabrigadas. Termina hoje o prazo para que micro e pequenas empresas excluídas retornem ao Simples Nacional. A medida vale para negócios de pequeno porte que foram retirados do sistema em janeiro de 2018 e que aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária. O Simples Nacional reúne num único imposto tributos federais, estaduais, municipais e previdenciários. Empresas que faturam até R$ 4.800.000 por ano podem optar pelo sistema. A Receita Federal realiza hoje o depósito do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2019. Nessa etapa serão pagos R$ 5 bilhões a mais de 3 milhões de contribuintes. Desse valor, pouco mais de 2 bilhões correspondem a contribuintes acima dos 60 anos, com alguma deficiência ou que tenham o magistério como maior fonte de renda. Para consultar a restituição, basta acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo pelo celular. Nos destaques de Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que pretende retornar à discussão da reforma da Previdência no dia 6 de agosto, para a votação em segundo turno. Apesar do esforço do presidente da Câmara, não foi possível fazer a votação do segundo turno antes do recesso parlamentar de meio de ano. Durante o período de recesso, que vai de 18 a 31 de julho, os deputados costumam voltar para os seus estados de origem e conversar com os eleitores. A avaliação sobre o efeito do recesso sobre os votos dos deputados no segundo turno da reforma se divide. A oposição acredita que, ao serem confrontados com as bases, alguns deputados que votaram a favor no primeiro turno podem mudar de posição no segundo. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não vê risco da proposta perder votos, porque foi aprovada por votação expressiva. No primeiro turno, o texto base da reforma passou com um placar de 379 votos contra 131. Foram 71 votos a mais do que os 308 necessários. Entre outros pontos, o texto base estabelece idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. No plenário, os deputados aprovaram 4 modificações: flexibilização das exigências para a aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais da União, redução de 20 para 15 anos de tempo mínimo de contribuição de homens que trabalham na iniciativa privada e regras que beneficiam professores próximos da aposentadoria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que a votação do segundo turno da reforma acontecerá até o dia 8 de agosto e o projeto seguirá para o Senado no dia 9. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre prevê uma tramitação de 40 dias. Assim como na Câmara, no Senado, a reforma da Previdência também deverá passar por comissões e votações em 2 turnos. Se os senadores fizerem alguma mudança, o projeto terá que passar por nova votação pelos deputados na Câmara. Nos destaques internacionais, a França comemora o seu dia de Bastilha com protestos dos coletes amarelos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo pelo Twitter que um grupo de congressistas democratas que nasceram na América deveria voltar e ajudar a consertar os lugares totalmente quebrados e infestados de crimes de onde vieram. Sem mencionar nomes, Trump parecia se referir a Alexandra Ocasio-Cortez, de Nova York, Ilhan Omar, de Minnesota, Ayanna Pressley, de Massachusetts, e Rashida Tlaib, de Michigan. O grupo, conhecido como O Esquadrão, tem sido crítico do presidente e da atual liderança democrata da Câmara.
Apenas Omar, uma refugiada somali, nasceu fora dos Estados Unidos. Rashida é filha de imigrantes palestinos e Presley disse que os comentários são a imagem do racismo. Ocasio-Cortez, que nasceu em Nova York, assim como Trump, disse que ele está com raiva porque não pode conceber uma América que inclua todos. A série de 3 comentários no Twitter vem após a operação para deportar imigrantes ilegais e foi condenada como racista pelos parlamentares democratas. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco expressou solidariedade ao povo da Venezuela afetado pela crise que continua no país. O Papa pediu que Deus ilumine as partes para que possam chegar o quanto antes a um acordo que ponha fim ao sofrimento da gente de bem da Venezuela e de toda a região. O país vive um agravamento da crise social, com a saída de mais de 4 milhões de venezuelanos, crise econômica com uma hiperinflação e uma crise política. O presidente Nicolás Maduro assumiu um novo mandato em janeiro, mas sua legitimidade não foi reconhecida pelo chefe do parlamento, Juan Guaidó, que proclamou um governo interino apoiado por mais de 50 países. A França celebrou nesse domingo o Dia da Queda da Bastilha. Líderes europeus, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, se uniram ao presidente francês Emmanuel Macron para a tradicional Parada do Dia da Bastilha, em Paris, que homenageou a cooperação militar europeia. O Dia da Bastilha comemora a tomada da prisão da Bastilha em 1789, um dos principais eventos da Revolução Francesa, e o dia é feriado nacional na França. A Avenida Champs-Élysées foi tomada por algumas centenas de ativistas de coletes amarelos. Alguns encapuzados tentaram bloquear a avenida com barricadas de metal, vários estrondos podiam ser ouvidos e os manifestantes jogaram objetos na polícia, vaiaram e atearam fogo em lixeiras. A seguir, perícia preliminar indica que família teve morte simultânea em apartamento em Santo André nesse domingo. Especialistas alertam sobre o risco do trabalho infantil. E ainda, alimentação saudável registra crescimento de 26% em 2018. Voltamos já. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Os recursos do IPTU que você paga ajudam na construção de obras importantes para Paracatu. O seu IPTU ajudou na construção de várias pontes na zona rural de Paracatu. Tempos precisava dessas 2 pontes, tão linda como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. O seu IPTU ajudou na construção de várias UBSs em vários bairros da cidade. Com estas UBS agora, nós temos saúde e qualidade de vida bem mais perto da gente. O seu IPTU ajudou a pavimentação asfáltica de várias ruas da cidade. Antes do asfalto era só poeira e lama. Agora está tudo bem melhor. Asfalto também é qualidade de vida. O seu IPTU ajudou na reforma do pronto-socorro do hospital. Essa reforma do hospital municipal já era necessária há muito tempo. Agora é a realidade. É mais segurança e saúde para todos. Há ainda muitas outras obras que foram construídas com os recursos do seu IPTU. Fique atento às datas de pagamentos e descontos. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte.
Olá, Paracatu! Estou aqui no centro de Paracatu, bem em frente aqui à Exata. Para você que ainda não adquiriu a sua cartela, adquira. Nós temos a edição do dia 21, gente. Olha, um lindo Fiat Mobi. Esse carrão pode ser seu no 4º prêmio com Cidade Prêmios. Para você que ainda não adquiriu, adquira a cidade. Venha comigo, venha para cá. Um lindo Fiat Mobi. Lembrando você, com R$10 você leva uma cartela e com R$15 você adquire 2 cartelas. O Cidade Prêmios é real, está aí realizando sonhos, portanto, estamos com os nossos colaboradores nos 4 cantos da cidade. Qualquer lugar que você estiver em Paracatu, você vai encontrar um colaborador de Paracatu. Gente, lembrando que o sorteio é só para a cidade de Paracatu, Marcão, é só para Paracatu. Portanto, adquira sua cartela Cidade Prêmios, realizando sonhos. E você vai estar colaborando com a Guarda Mirim Paracatu e também com o Hospital de Câncer de Uberlândia. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Chegou agora na Copervap o cartão Tricard Copervap. Além da qualidade e menor preço, você compra e paga com até 40 dias no cartão Tricard. Aqui você vai encontrar todas as vantagens da Copervap. Nós temos aqui no nosso hipermercado o melhor açougue da cidade. Na seção de frutas, legumes e verduras, você compra frutas direto da horta, direto do produtor, para a sua mesa. Nós temos na nossa seção de confecções roupas com até 50% de desconto. Combustíveis de qualidade é aqui nos postos Copervap. 2 opções, no centro e também no posto Catuí. Abasteça aqui. Aqui o seu carro rende mais. Venha pra cá. Copervap, sempre o menor preço.